Opa, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Dessa vez novamente sozinho, né? Infelizmente os amigos não conseguiram participar, mas tudo bem, vamos falar aqui um pouco das atualizações semanais, né? Vamos falar um pouco aqui do que aconteceu no futebol, né? Nesse meio tempo, a gente ficou 2 semanas, uma semana e meia fora, e isso se dá muito por questões de prova, tal, realmente tá bem corrido pra gente. Mas, bom, o que importa é que estamos de volta aí, né? Vamos falar aqui um pouco sobre o que aconteceu na Champions. Estreia da Série B, estreia da Série A, a gente vai falar semana que vem, né? Ou no meio dessa semana aí, né? Não tá tão corrido assim, até porque Champions a gente tá falando aqui de uma semifinal. Sabe, Brasileirão aqui a gente tá falando de 2 rodadas que acabaram de começar de 38, sabe? Então, tipo, tá bem tranquilo, dá pra. Não aconteceu nada muito absurdo assim, né? É, na Série B, na Série A, pra gente chegar e dar um foco agora. A gente tem que focar mais aqui na Champions, né? Que é o que realmente tá pegando essa semana. Bom, basicamente a gente teve o jogo de volta, tá? Das quartas de finais, que definiram as semis, tá? A gente teve jogos aqui que ninguém esperava que ia acontecer de resultado, e jogos também que todo mundo já esperava, né? Vamos. Possivelmente esse aqui vai ser um episódio um pouquinho mais curto, porque a gente tá falando aqui de 4 jogos, sabe? Tipo, não tem. E só eu também, então, tipo, não vai ter como desenrolar muito. Mas vamos conversando aí. Bom, o primeiro jogo aqui da volta das quartas de finais, a gente teve Borussia e Atlético de Madrid, tá? O Borussia que meteu 4-2, tá? 4-2. E o agregado ficou 5-4, ou seja, deu Borussia. Cara, a primeira coisa que a gente tem que citar aqui é que em uma quartas de finais de Champions League, há 3 times espanhóis. 3 times espanhóis, sabe? É, é muito interessante a gente falar porque eu considero, pelo menos, a Premier League o campeonato mais difícil do mundo. Sabe assim, eu digo em questões assim de realmente qualidade técnica, assim falando, né? É, a Premier League ela tem muito time qualificado, muito time assim, cara, que pelos próximos anos vai ser os campeões mundiais, assim, sabe? Porque é muito time bom, é muito time bom. É claro que os grandes times como Liverpool, United não estão tão bem assim. O próprio Tottenham, né? Não estão assim numa hegemonia absurda, mas eles vão voltar com o tempo, né? Mas a gente vê aqui 3 times espanhóis numas quartas de finais de Champions League, sabe? Isso é um absurdo total, um absurdo total. É... Assim, eu esperava dois, Real e Barça. Agora o Atlético de Madrid eu realmente não esperava. E o Borussia, cara, é muito aquilo, cara. O Borussia, eu já digo aqui, tá? Eu acho que o Borussia era o time mais fraco dessas quartas. Entre todos os times. E o Borussia eu achava que era mais fraco que o PSG, tá? Só que, mano, o Borussia passou do Atlético de Madrid, que é um time pesadinho também, mano. Sabe? É um time pesadinho, chato de se bater, tá? E eles passaram assim, jogando bem a volta em casa, né? O Borussia que por sua vez teve gols do Brandt, por exemplo, um grande meio-campista, o Madsen, Füllkrug também, o Sabitzer também, outro meio-campista absurdo. O Borussia merecia ganhar essa partida, jogou muito mais, jogou de uma forma muito melhor, muito mais eficiente, muito mais bonita de se ver, tá? É... Eu realmente aqui falo que, cara, é um time que tá surpreendendo, tá? Eu falo que, em nome, o Atlético de Madrid é muito melhor de jogador. Você tem o Griezmann, você tem o Morata, você tem o Llorente, você tem o Depou, você tem o Coque, você tem o Hermoso, você tem o Oblak, Aspilicueta. Mano, só jogador pica no banco. Correia, pelo amor de Deus. O Correia é o camisa 10 desse time. O Correia jogou na seleção da Argentina, sabe? Sabe, tipo, é muito jogador bom. E o Borussia, cara, é aquele time que, assim, se você for ver, é uma junção, né? É uma junção de experiência com juventude, né? Jogadores aí que eram antigas estrelas que foram para os times que voltaram agora de volta, que nem o Sancho, né? É, o próprio Malen acabou não sendo titular nessa partida, né? Jogadores experientes como o Royce também, Sully também, do Bayern, né? É, é bem interessante, cara. É bem interessante, assim, esse time do Borussia. Se você for ver, assim, nome por nome. O Hummels e esse Schlotterbeck também, o zagueiro, ele é muito bom. Ele é muito bom também. Então, assim,
Eu acho que foi uma surpresa de fato, tá? Eu não lembro agora se eu falei que eu achava que o Borussia ia passar. Possivelmente eu falei, acho que não, né? Eu não apostaria nem um pouco no Borussia. Mas, cara, de verdade, mano, surpreendeu, tá? E eu fico muito feliz. Eu confesso que, cara, é o time que eu já tô torcendo agora pra essa semi. É o time que eu já tô torcendo e eu vou explicar por quê logo logo. Indo pro próximo jogo aqui, a gente vai ter Barcelona e PSG. Cara, esse jogo foi muito interessante. Esse jogo foi muito interessante, tá? É... O que acontece? Vamos falar aqui de nome, que nem a gente fez contra o Atlético de Madrid, Borussia Atlético. O Barça tem muito mais nome, muito mais. Eu vou pegar jogador por jogador, tá? O Ter Stegen é melhor que o Donnarumma, tá? O Araújo é melhor que o Hernandes, tá? É... Esse palco Barça aqui eu não... Confesso que eu não cheguei a acompanhar muito ele. Aí eu acredito que ficaria de fato com o Marquinhos. O Cancelo é melhor que o Hakimi. O Koundé é... Cara, o Koundé ele jogou de lateral aqui por causa que o Araújo tomou um vermelho no começo do jogo, né? Se você for ver a dupla que era pra ser Koundé e Araújo. Mas enfim, a defesa é melhor que a do PSG. Meio campo aqui. O Gundogan é melhor que o Vitinha. O De Jong é melhor que o Zaire Emery. Até esse Gonzalez aqui. Não, esse Gonzalez eu não acho tão um absurdo, não. Aí o Fabian Ruiz acho que vence, né? Da Espanha e tal. O ataque. O Rafinha é melhor que o Dembélé. O Yamal é melhor que o Barcola também. Só o Mbappé que ganha do Leva. O Mbappé ele ganha do Leva, tá? Eu falo aqui não em questão assim de histórico, não, porque obviamente histórico o Leva é muito mais velho, muito mais experiente e tal, sem comparação. Só que o Mbappé hoje ele traz uma ofensividade muito maior do que o Leva, né? O Leva é aquele jogador mais de área, aquele jogador mais conizão, que fica lá na frente, lá esperando a bola chegar nele, sabe? No máximo, de vez em quando faz uma jogada ou outra. Pois é, o Mbappé não. O Mbappé ele vai atrás, o Mbappé ele constrói, o Mbappé ele é uma parada um pouquinho mais diferente. E é uma parada que, cara, vamos falar a verdade aqui, é o que um time hoje precisa. É claro que depende muito da formação, tal, tudo. Existem formações que não jogam em torno do atacante e tal, mas traz uma diferença absurda, cara. Traz uma diferença absurda. E eu digo aqui que foi um dos motivos pro PSG passar porque o Mbappé fez dois, tá? Simples assim. O Mbappé não, o PSG levou o jogo pra volta e meteu 4-1. Agregado deu 6-4, tá? É... Cara, isso é impressionante, cara. Assim, isso é inacreditável, sabe? Eu cantei essa bola aqui, eu não canso de falar, no começo, não sei se foi no começo do ano, foi no fim do ano passado, quando o PSG ele começou a montar essa equipe aqui, mas eu cantei essa bola que o PSG, assim, todo quebrado, todo remendado, ia ser melhor que o PSG de Neymar e Messi, tá? Se não me falha a memória, deixa eu até conferir aqui, PSG Champions, ó, vamos fazer as contas aqui, ó. PSG Champions 2023. O PSG ele caiu nas oitavas. PSG Champions 2022. Caiu nas oitavas. E aqui ele tava com, né? O Neymar tava no banco? O Neymar tava no banco. Caiu nas oitavas. 21 não tinha o Messi, né? 21 não tinha o Messi. Foi quando eles chegaram na semi e perderam pro City. Quer ver? Jogo 2 de 2 aqui. Vamos ver as escalações aqui. Tinha Neymar e Card de Maria, não tinha o Messi. Eu cantei essa bola e de fato aconteceu. Sabe? Que o PSG remendado ia render mais que o PSG cheio de estrelinha, tá? O PSG cheio de estrelinhas caiu nas oitavas. Tudo bem, pegou o Real. Tudo bem, pegou o Real. Mas caiu. Mas caiu, tá? É... A verdade, é claro que, por exemplo, o Real ele é muito mais forte do que o Real nessa época, né? Pegando aqui, ó, a escalação. O Vini Júnior, o Benzema, a época era do Benzema. O Asensio, Toni Kroos, o Casemiro, o Modric, o Mendy, Alaba, não mudou muito, né? Se for ver aqui, acho que as únicas diferenças de hoje
É o Casemiro, Benzema e o Asensio. Esses três jogadores. Asensio que tá no PSG, inclusive. É... Cara, a verdade é essa. A verdade é essa, tá? Tipo, eu vejo muito isso. Eu falava que era muito difícil o PSG não render hoje, porque a verdade é que agora você não tem mais estrelismo. O único estrelismo do jogo, do time, é o Mbappé, que é diferente. Você entende aqui a questão? Ai, mas o Neymar, ele era um puta do jogador. Realmente, o Neymar era um absurdo. Em qualidade técnica, o Neymar, ele. Sim, eu considero ele melhor que o Mbappé. Só que o Neymar em 22, ele era pior que o Mbappé hoje. Ele era. O Messi 22 era pior que o Mbappé hoje. Entende? Eu digo em questões assim pro time. Em questões assim de. Tudo bem, o Neymar ele foi muito importante, foi um dos melhores jogadores da temporada. E o Messi também foi muito bem, mesmo que ele ficou pouco tempo no PSG. Mas é diferente. Entende? Eu digo que ele é melhor no quesito de que, se eu tivesse numa Master League e fosse contratar alguém, eu contrataria o Mbappé ao invés do Neymar e do Messi, tá? Porque o Mbappé ele ajudaria muito mais a equipe. No ataque, ele pelo menos ali, a ofensividade e tal, o pensamento de jogo. E realmente ele ajudou. Então, assim, o PSG ele passa, tá? O PSG ele passa o Barça e ele passa amassando. Ele toma um gol no começo do jogo do Rafinha, mas era um gol que não era. Sabe aquele gol que você fala, mano? Não mereceu, sabe? Não mereceu, cara. Não mereceu. Olha isso. O PSG teve 21 chutes contra 7. 7. Posse de bola de 68%. Cara, isso é impressionante. Isso é inacreditável, cara. Inacreditável. O PSG, ele merece estar nessa semifinal, tá? E o Barça, ele. O Barça, na verdade, o Barça ele tropeça, né? Essa é a verdade. O Barça ele tropeça, porque o time do Barça não é ruim. Cara, o time do Barça não é ruim. Não é ruim, tá? Eu acredito, pelo amor de Deus, os caras contrataram o Lewandowski, mano. Sabe? Os caras têm Gavi, Pedri no banco, sabe? O Rafinha de seleção brasileira. Os caras têm Gudogan, que veio do City. Os caras têm Araújo, Koundé, Ter Stegen, que é um puta no goleiro, tá? Em quesitos assim de desempenho que tem na temporada, tá melhor que o próprio Courtois. Tudo bem, o Courtois tá machucado, né? Mas enfim. Cara, o Barça ele tem um time bom, tá? Eu acho que o que entregou aqui foi de fato o tropeço. O tropeço do de ter o Araújo expulso no começo do jogo. Ter o Araújo expulso. Essa é a verdade. O que atrapalha aí foi esse fato. Pelo amor de Deus. O primeiro jogo foi 3-2 pro Barça, na casa do PSG. Pô, foi real um tropeço. Na minha concepção, o Barça, ele só não passou na semifinal não porque ele foi incompetente. De certa forma, ele foi. Mas eu quero dizer que ele foi mais um tropeço, sabe? Eu manteria esse time para a próxima temporada. Eu acreditaria de novo nesse elenco, nesse time. Se o Leva tiver condições assim de manter, eu manteria ele, com certeza, tá? Artilheiro nessa temporada, inclusive pelo Barça. Pô, agora, mano, o time do Barça não é ruim, cara. Foi um tropeço. Foi um tropeço. E o PSG mereceu passar. É... Bom, próximo jogo aqui, a gente vai ter Bayern e Arsenal. O que a gente pode falar disso, cara? É a recuperada do Thomas Tuchel, né? É a recuperada do Thomas Tuchel, cara. Um cara que, depois de, foi o que, acho que uma década ganhando a Bundesliga, não ganha, perde pro Bayer Leverkusen, que é outro time que mereceu completamente ganhar, graças ao Xabi Alonso. E a equipe também formada, que foi cara pra cacete, mas rendeu, né? Pelo amor de Deus, primeiro título dos caras da Bundesliga na vida, na história. E a gente vê de fato que o Tuchel, ele tá voltando, ele tá. A verdade é que o Bayern, entre todos os times aqui que passaram pra semi, é o time que tá mais rasteirinho ali, cara.
É o time que tá mais quietinho na dele ali, mano. Você entendeu? Tá mais quietinho. Por quê? O Borussia, ele já é visto. Ele já não é visto como favorito. Borussia, né? Borussia, infelizmente, ele já é visto como um time que... Ele é muito forte. Eu falo que ele tem muita capacidade. Só que eu acho que ele não passa de um PSG de Mbappé. Eu confesso, tô torcendo pra eles. Quero que eles passem. Mas eu acho que não passa, tá? O PSG, que já é um time absurdo, tá? O Real, que é o Real. A gente já sabia que ia chegar. Ou era o Real ou era o City, literalmente. Mais um jogo das quartas. Mas todo mundo sabia que essa final seria com time A e time A contra Real ou City. Todo mundo já tinha certeza disso, tá? Sobre o Bayern, ninguém realmente tava todo mundo quietinho. Tava todo mundo quietinho. Não é à toa que o jogo deles foi bem parelho. A ida foi empate. A volta foi 1-0 do Bayern. O Bayern tá quietinho, tá na dele, tá? É um elenco qualificado, sim. Literalmente, pô. O Bayern passou 2 anos sem um centroavante de fato. O Choupo-Moting não é centroavante, pelo amor de Deus, mano. Sabe? Pelo menos eu não considero. Contrataram o Harry Kane e foram atrás. A verdade é que o mercado alemão, o mercado do Bayern, ele é bem diferente de Premier League. Ele é bem diferente. O mercado do Bayern, como que ele funciona? O mercado do Bayern, assim, mercado alemão, eu posso falar também. A seleção alemã e tudo mais. Eles não vão atrás de jogadores estrelinhas. Ah, sei lá, um Beraldo da vida do São Paulo. Eles não vão atrás, um Endrick, eles não vão. O Bayern, ele se baseia no quê? Ele se baseia no quê? Ele contrata jogadores destaques de uma liga holandesa, jogadores destaques de uma liga alemã, né? Um jogador ou outro que é estrela. Que é estrela, que nem foi o caso do Harry Kane. Mas o resto são jogadores que eles pegam um e outro aqui. Você não vê, por exemplo, aqui o Bayern como uma equipe de jogadores, por exemplo, do Real Madrid, jogadores, por exemplo, do Barcelona, do Manchester City. Você não vê. Porque o mercado alemão ele funciona dessa forma. Ele não gasta muito. A verdade é que o futebol alemão ele não é muito investido. Né? Não é à toa que só tem duas equipes fortes, sendo que uma é toda lascada de grana, que é o Borussia. Então, o futebol alemão, isso já é de tradição. Não é assim. Porém, o Bayern, ainda assim, é uma hegemonia do futebol. Ele é um time, assim, absurdo, cara. Absurdo, sabe? E é por isso que eu falo, cara, que ele tá quietinho, mas tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho nesse Bayern. Tem que ficar de olho nesse Bayern, tá? O Tuchel tá basicamente querendo provar que ele é bom, que ele merece o emprego, tá? Se a gente for até analisar aqui o elenco do Bayern, ó, o Bayern ele foi com Neuer, De Ligt, o Dier, de zagueiro, o Mazraoui, não conheço. E o Kimmich de lateral, como já tinha falado, né? Que ele passou de volante para lateral. O Lehmann e o Goretzka de meio campista. O Goretzka jogou bem, tá? Essa quarta aí, meu amigo. Sané, o Musiala, que é mais um destaque holandês. O Guerreiro também. E o Kane, centroavante. Certo? A gente tem também o Pamecano, e os dois zagueiros, né? O Pamecano e o Kim Min-jae, que é aquele coreano, né? Sul-coreano. O Choupo-Moting de reserva. Também teve o Miller também aqui. Pavlovic também, bom jogador. A verdade é essa, mano. O Bayern, ele tá quietinho. Ele tá quietinho, mas ele tá chegando. E o Arsenal, cara, eu acho que o Arsenal, ele... Depois daquela corrida que não deu muito certo na Premier League do ano passado, o Arsenal, ele deu uma... Ele continua bem, sabe? Ele continua sendo aquele timezinho chato, ele continua sendo aquele timezinho bom, realmente. Um elenco, assim, interessante. Porém, ele chegou no seu limite, sabe? Eu vejo assim, eu realmente vejo que o Arsenal ele chegou no seu limite, sabe? Passar do Bayern, mesmo que o Bayern tá mal, mano, é muito difícil, cara. É muito difícil. A mentalidade alemã é muito forte.
Então, realmente fica uma questão bem complicada. Fazendo aqui uma relação aqui entre o Borussia passar também, o que acontece? Eu, sinceramente, eu tô torcendo pro Borussia, porque ele é o time mais capenga dessa semi. Essa é a verdade, tá? O Borussia é o time mais capenga dessa semi. E eu tô torcendo pra eles não só por causa disso, mas também porque eu quero ver uma final de Bayern e Borussia, cara. Eu quero ver uma final de Bayern e Borussia, mano. Imagina uma final de Champions alemã. A última foi em que 2013? Eu não vou lembrar. A última final de Champions entre Borussia e Bayern, mano, seria um absurdo, cara. E obviamente torcendo pro Marco Reus, né? Todo mundo conhece essa história, né? O cara que tá há mais de 10 anos no mesmo clube. Acho que é 19, né? Que ele tá um bagulho assim. Mano, é surreal, cara. Sim, é surreal. Eu quero muito que o Borussia chegue numa final. De verdade, eu tô sendo aqui. Eu tô lutando pelo. Eu tô torcendo pelo cinema, mano. Eu sei que o comentarista, né? Os desjornalistas, né, não devem ser assim, não devem se basear em, em. Ah, eu quero só por causa que eu gosto de determinado time. Mas, de verdade, mano, eu queria muito ver um Borussia numa final, mano. Sabe? E mesmo que o Bayern não chegue numa final, perca pro Real, né, que é bem possível, o Borussia, eu queria muito ver o Borussia numa final, tá? Por mais que eu também ache bem difícil o Borussia passar. E aqui eu já meio que cantei já as eu meio que cantei a semi, né? De acordo. A semi não, no caso a final, de acordo com a minha opinião, né? Só que antes de falar a final, vamos falar um pouquinho aqui do último jogo que teve. O último jogo foi City Real Madrid. Foi o jogo assim mais pegado que teve, tá? Foi o jogo mais pegado, vamos lá. Bom, basicamente o Real passou, tá? Basicamente o Real Madrid passou. Confesso eu. Claro, não, eu falar que foi injusto no quesito resultado, desempenho, e tudo mais, parece ser um pouco irracional da minha parte, claro, porque, porra, se ambos os times jogaram os 90 primeiros minutos, fora acréscimo, os 90 segundos minutos, e jogaram ainda prorrogação, e foram pros pênaltis, tem mérito ambas as equipes, sabe? Mesmo que não seja no quesito de que o Real foi tão intensivo quanto o City, né? Ou eficiente, mas eu digo no quesito de que, pô, o jogo no agregado terminou 4-4. 4-4. E nos pênaltis, 4-3, sabe? No jogo normal. Na ida, 3-3. Na volta, 1-1. E nos pênaltis, 4-3 pro Real, sabe? Tipo assim, isso é muito absurdo, cara. Isso é realmente muito absurdo, assim. São duas equipes muito bem qualificadas. E como a gente mesmo já disse, né? Eu tinha falado, inclusive, no episódio de Champions. Cara, é muito. A verdade é que acabou sendo bom você ter um Real e City disputando agora, assim, junto. Não só pelo jogaço, que foi porque pra mim foi de fato a melhor partida de quartas foi essa, né? Mas eu digo assim, também muito pela questão de que a gente dá chance pra outros times, sabe? Pô, seria muito louco eu ver um exemplo aqui, estando no Campeonato Brasileiro. Seria muito louco eu ver numa Copa do Brasil um Flamengo e Palmeiras. Pô, os dois melhores times. Só que, mano, também seria muito da hora ver, tipo assim, nossa, mano, numa final da Copa do Brasil, sei lá, mano, um Grêmio e São Paulo, assim, sabe? Só pela mudança, só pelo. Ou sei lá, que nem foi ano passado mesmo, São Paulo e Flamengo. Deu São Paulo. Tipo, é um bagulho da hora, mano, porque você vê que são times diferentes, sabe? E o São Paulo a gente sabe muito bem que o mérito dele não é dinheiro. Essa é a questão, essa é a questão. O futebol, ele se torna diferente. Ele se torna diferente. O que adianta se um Flamengo e um Palmeiras chegam numa final, sendo que os dois times sempre chegam? Sendo que os dois times são investidos. Claro, o Flamengo tem mais mérito, mas de qualquer forma, ambos os times são ali da elite ali. Qual que é a graça?
Da hora você ver outros times assim chegando. E quando você põe uma disputa de umas quartas de finais, não põe, né? Caiu, né? Mas quando isso acontece de dois times muito fortes se enfrentarem, dá a chance pros outros. Pô, quem esperava um PSG numa semi? Quem esperava um Borussia numa semi? Quem esperava até, quesito de futebol jogado, um Bayern numa semi? Sabe? Camisa, obviamente. Todo mundo esperava. Mas de futebol jogado, não. Pô, pelo amor de Deus, depois de muitos anos foi a primeira vez que o Bayern perdeu a Bundesliga, mano. Sabe? E isso com muitas rodadas. Acho que foi 8, 9 rodadas de antecedência. Que o Bayern, ele largou, assim, que ele não ia conseguir mais a Bundesliga. Então é bem interessante, cara. Esse conflito, assim, de duas equipes muito fortes. Pra dar chance pras outras. É... Mas, assim, eu acho que pelo menos ali no quesito de jogo, no jogo jogado ali, cara, o City jogou muito mais, mano. O City tava muito mais preparado, cara. É a impressão que acaba passando, né? Cara, já é a segunda, terceira Champions seguidas que o Real ele chega assim tão longe, mas parece que eles não são, é, como é que eu posso dizer? Eles não são uma equipe que o Real ele faz o simples e ganha. É resumindo a isso. É pique Palmeiras. É pique Palmeiras, sabe? O Real, ele joga pouco, ele faz o joguinho dele, ele faz um joguinho dele, tá? Joga recuado, mas num contra-ataque ele mata seu time, elimina seu time. Um Palmeiras é a mesma ideia. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Você entendeu? O Real, ele não é aquele time, nossa, só ofensividade, pá, pressiona, pressiona lá na frente, não sei o que, tem jogador. Não, não é à toa que você vê, talvez com o Mbappé lá na frente, talvez até melhore isso. Mas, ó, o trio de ataque do Real, se você for para pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a escalação. O trio de ataque do Real, que no caso é mais um. Ah, você pode colocar aqui que serve como o quarteto, né? Valverde na direita, Rodrigo na esquerda, Bellingham no meio e Vini Júnior de centroavante. A questão que fica é. A questão é que aqui o Vini não tá muito centroavante, tá mais para segundo atacante, né? Mas enfim. Mas ele, em tese, faz a função de centroavante. Ou falso 9 aqui, né? Pela lógica. Mas. É, você vê que você não tem jogador assim muito explosivo, que nem, por exemplo, o City tem. O City, por exemplo, tem um Haaland centroavante ali, o 9 e tal. O Real não tem. O Real não tem. Similar ao Palmeiras. Da mesma forma que o Real ele tem pontas rápidos, né? Vini Júnior e o próprio Rodrigo. Palmeiras também, né? Pegando ali mais um pouco o Rony, o Dudu, né? O Endrick, o Dudu, enfim. Ele tem, né? Além de, claro, você ter um puta no meio armador, né? O Veiga e o Bellingham, que é o essencial pra esse time. Caiu com uma luva, né? Caiu com uma luva. Só que assim, é... eu falo que, cara, era um jogo pra dar City, mano. Era um jogo pra dar City, porque o City ele jogou muito mais. Eu digo em questões de ofensividade, mano. Sabe? Questões de ofensividade, mano. A gente tá vendo aqui 33 chutes a 8, tá? 33 chutes a 8. O City ele foi muito ofensivo, mas ele não foi tão. Como que eu posso dizer? Ele não foi tão incisivo com as suas atitudes. Você pode até falar, meteu 33 chutes, mas desses 33, 9 foram no gol. Enquanto o Real meteu 8 chutes e 3 no gol. Pela média, o Real teve mais chance de gol do que o City. Mesmo que o City tenha chutado 3 vezes mais, tá? Pegando aqui também, passes, mano, pelo amor de Deus, quase o dobro. Na verdade, mais que o dobro. O City teve mais que o dobro de passes, sabe? Precisão também muito melhor. Mais faltas também, um estilo de jogo mais pegado. Posse de bola muito maior, 68% a 32%. Cara, é impressionante. 18 escanteios, 18 escanteios, sabe? Então, assim, é... cara, era pra ter dado City. Eu vi esse jogo e falo, mano, era pra ter dado City, tá? Só que não deu. Deu Real. A camisa pesou. A camisa pesa, meus amigos. A camisa pesa. Eu sei que o Real ele joga bem e tal, mas você me desculpa, cara. Pra mim foi camisa, mano. Que nem foi ano passado, retrasado. Foi camisa. O Real ele só tá onde tá por causa da camisa, mano.
Os jogadores são bons, os jogadores têm qualidade técnica. Você vê que em um contra-ataque o Real mata o seu adversário, mas pra mim é camisa, mano. Pra mim o que define o Real onde ele tá é a camisa, tá? Mas enfim. Bom, a gente já tá até que com bastante tempo aqui de episódio, né? Já vai estar dando quase uma hora. Vamos só encerrar aqui, vamos falar aqui das previsões, né? Pra quem vai passar da semi. Bom, primeiro jogo da semi. Bayern e Real. Isso aqui vai dar um jogaço. Isso aqui vai dar um jogaço, tá? Cara, a gente tem duas equipes aqui que elas se assemelham, elas se assemelham no quesito, elas se assemelham no quesito é, equipes que ninguém botava muita fé. Ah, mas você acabou de falar que o Real ele era um dos favoritos, todo mundo sabia que o Real ia estar numa final e agora você tá se contradizendo? Não, eu falo no quesito de que ninguém, além da camisa, achava que o Real ia passar do City. O atual campeão? Ninguém, mano. Você me desculpa, cara. No máximo ali aos torcedores do Real Madrid, tudo porque se você viu o jogo, você fala, mano, o City amassou, mano. Mas amassou com gosto. Não foi tão eficiente, mas amassou com gosto. Com gosto. O Real, tá? E o Bayern, já falei, muito que falei, perdeu a Bundesliga, não sei o quê. Então são duas equipes, cara, que teoricamente são fracas, mas não. Pelo amor de Deus, não são, sabe? Não são, cara. São duas equipes, assim, muito preparadas, muito fortes. E vai ser um combate bem interessante, cara. Se eu fosse apostar, cara, eu apostaria no Real, mano. Sabe? Eu apostaria no Real. Eu acredito que é uma equipe mais bem preparada, mais acostumada a essas situações. Acabou de passar num jogo absurdo, enquanto o Bayern só pegou, em tese, moleza, né? Eu acho que vai dar Real muito pela camisa, também vai pesar de novo. Vai pesar de novo. Não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que vai dar Real. Eu acho que vai dar Real, tá? Eu acho que vai ser bem um duelo bem interessante aí. E na segunda semifinal, né, a gente tem Borussia e PSG. Cara, assim, tá? Eu tô torcendo pro PSG, pro Borussia, tá? Eu acho que o Borussia, ele é... Questões, assim, de realmente de nome, assim, eu acho que o Borussia merece muito mais. Mas em questão de futebol jogado, eu acho que o PSG merece mais, tá? O PSG pegou o Barça, o PSG amassou o Barça, sabe? O PSG, depois de tanto tomar porrada, reconstruiu uma equipe do zero. Do zero não, né? Manteve Donnarumma, manteve Marquinhos, manteve o Hakimi, manteve Mbappé, manteve o Vitinha, manteve o Pereira, manteve muitos jogadores assim que já tinham, o Fabian Ruiz, jogadores que já eram velhos no PSG já, né? O mais novo aí seria o Hakimi e o Donnarumma, que chegaram na época do Neymar e do Messi, na real. Porém, cara, eles merecem muito mais, pelo menos no quesito de futebol jogado. Eu acho que, cara, é aquilo. Eu falo que, em quesito de opinião, assim, pô, do que eu gostaria, eu acho que o Borussia deveria passar. Mas um lado meu emocional fala, Borussia, passa. E um lado meu realista fala, o PSG passa, o PSG amassa, o PSG vai dar um baile no Borussia, assim, o Borussia não vai nem ver. Ainda mais que o jogo de volta vai ser na casa do PSG. Então, assim, eu acho que o Borussia ele vai tomar um couro, sabe? Ele vai tomar um couro tão grande, o Borussia, de verdade. Infelizmente, cara, porque eu queria muito que o Borussia passasse, tá? Eu acho que então, se você falar aqui da semifinal, quem vai passar na semifinal, logicamente você vai já tá escriturando ali a final, né? Então eu acho que a final vai dar Real e PSG. Eu acho que a Real vai dar Real, a final vai dar Real e PSG. Indo completamente o que o meu sonho quer, porque o meu sonho quer Bayern e Borussia, sabe? Eu acho que, mano, o futebol pede isso, cara. O futebol pede isso. Não importa qual final que for, não importa se passar só Real e Borussia, se passar só Bayern e PSG, o contrário. É, toda final de Champions, toda final de Champions é um absurdo.
sabe? É um jogo do caralho, assim, é um jogo emocionante mesmo, sabe? É... Porém, cara, meu coração pede Bayern e Borussia, mano. Eu acho que, pô, o Marco Reus, ele tem que ter esse desafio na vida dele de novo, sabe? E ele ter ali uma chance de ganhar uma Champions com o seu time, cara, que seria muito louco, mano. Seria muito lindo, cara. Muito lindo mesmo, tá? É... E vamos ver, né? E vamos ver aí o que vai dar. O grandes estrelas, como por exemplo o próprio. Agora tem um bagulho meio louco de se pensar, né? Que se o City tivesse passado, seria uma semifinal com Harry Kane de um lado, Mbappé de outro lado e o Haaland de outro, mano. Bagulho absurdo, né? É o futebol. Só que no caso agora só passaram o Harry Kane e o Mbappé. O Haaland ficou de fora. Por mais que, obviamente, a gente sabe, né? Que é a equipe mais bem preparada. Eu falo que o City era a equipe mais bem preparada. É o melhor elenco dessa Champions, tá? E eles acabaram caindo pra magia do Real. Essa é a verdade. O Rodrigo joga, tá? O Rodrigo joga. Na seleção não joga, não sei porquê, mas é um baita no jogador. Bom, eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que já dá pra gente encerrar aqui, tá? Muito obrigado aqui se você ouviu até o final. Peço que vocês deixem um like, se inscrevam, né? Se vocês estiverem ouvindo pelo Spotify, que a gente voltou a postar de novo no Spotify, curtam aí, né? Avaliem aí se vocês curtiram o episódio e tudo mais. E é isso, tá? Muito obrigado aí pela sua atenção e valeu. Tamo junto, até mais.